Se você chegou aqui nesse canal, é porque Deus preparou esse momento. Existe uma palavra, existe uma mensagem de Deus para você. Existe uma revelação para poder desmistificar todo o engano que você tem vivido. O inimigo ele tem enganado você. Ele tem dito para você que essas lutas, esses ventos contrários estão vindo contra a sua vida porque você está em desobediência, você está em rebeldia. E talvez o inimigo está dizendo até para você que você está em pecado, você está em condenação. Que tudo isso é fruto de maldição. Mas eu quero aqui ser um instrumento de Deus, uma boca de Deus, para poder trazer luz para a tua vida, para trazer a verdade para você que está carregando esse fardo, você que está carregando essa culpa. Porque as circunstâncias, quando você olha para a direita, para a esquerda, quando você olha ao seu redor, você só vê as circunstâncias de uma forma negativa. O vento está soprando muito forte, ao contrário, as ondas estão açoitando a sua alma, estão açoitando a sua vida, e você tem julgado tudo como que realmente Deus afastou de você. Você tem analisado, você tem julgado, você tem olhado para as circunstâncias e tem se afundado, porque você tem pensado, você tem colocado ao seu coração de que Deus te abandonou, Deus não está mais com você. E Satanás tem se aproveitado disso. Eu vim trazer aqui para você hoje esta mensagem muito séria para tirar você desse afogamento, para tirar você dessa situação que você se encontra, meu amigo e minha amiga. Há momentos em que tudo parece se opor. Não é isso mesmo? É o que você está enfrentando hoje, é o que você está passando. Tudo se opõe, tudo se levanta contra. O mar se agita, o vento é contrário. E você se pergunta, será que Deus me mandou para cá? Será que foi Deus mesmo que está me guiando? Foi Deus que me tirou daquela vida de escravidão? Foi Deus que me tirou daquela vida de pecado? Ele está me levando para essa direção? Será que eu estou na rota certa? Será que Deus me mandou realmente vir para esse lugar para que eu possa me afundar? Ou para que eu seja destruído pelo exército de Faraó? Lembra dessas passagens bíblicas? Eu estou falando aqui sobre dois episódios, duas passagens, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. A do Antigo Testamento foi a nação dos hebreus, o povo de Israel havia sido libertos por Deus através de Moisés. Estão agora seguindo uma coluna de fogo, seguindo uma nuvem, a direção à terra prometida. Atrás vem Faraó com seu exército, mas eles se deparam agora com o mar diante deles. Já era noite e eles agora vão se descansar, vão se acampar para que no outro dia eles possam prosseguir na sua caminhada. Mas eu fico pensando que naquela noite onde eles estavam acampados ali, encurralados pelo exército de Faraó e pelo mar que estava à frente, o cenário estava totalmente de trevas, o cenário com os olhos humanos, com o entendimento humano. Parecia que estava realmente debaixo de um caos, debaixo de trevas, porque a Bíblia vai nos narrar em Êxodo capítulo 14, versículo 21, de um vento muito forte que vinha do Oriente, um vento que estava soprando. No entender daquelas pessoas, na forma de compreender com seus sentidos naturais, eles estavam realmente pensando que era o fim. Que noite triste, talvez. Que noite de sofrimento, talvez. Pensando, será que é os nossos últimos instantes, as nossas últimas horas aqui? Quem sabe um pai olhando para o filho, quem sabe um marido olhando para a esposa, e eles chorando com medo, preocupado. Mas aquele que chamou, aquele que libertou aquele povo é fiel e justo. Aquele que começou a obra é aquele que vai terminar, é isso que eu quero dizer para você, porque a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 14, versículo 21, que o Senhor, ele fez retirar o mar por um forte vento do Oriente, que veio do Oriente, toda aquela noite. Então, enquanto o vento assoprava, e talvez eles entendiam, como eu disse para você aqui, que era o fim, que era um cenário de morte, era um cenário de caos, de destruição, naquele vento que parecia ser o contrário, era o vento que estava retirando o mar, que estava abrindo o mar para trazer um caminho diante daquele povo. Nós entendemos diferente, a nossa mente raciocina diferente, os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus e, na maioria das vezes, nós não compreendemos como Deus trabalha, como Deus age.
Quem sabe você, meu amigo e minha amiga, que está ouvindo o barulho da ventania, barulho do mar revolto, isso está causando em você um medo. Mas eu vim aqui para dizer, acalma-te, confia no Senhor. Porque o choro pode durar uma noite, a alegria virá ao amanhecer. Porque pela manhã, aquele povo, o povo de Israel, o povo hebreu, quando levantou, o sol já estava trazendo a luz do dia. Eles olharam e viram um caminho aonde não tinha caminho. Aleluia, que cenário maravilhoso. E isso é realmente o caminho da salvação, isso é o caminho do Senhor, é um caminho de aventuras, é um caminho de eventos radicais, é um caminho onde o Senhor nos tira da zona de conforto e as nossas emoções vão passar por altos e baixos, nós vamos enfrentar situações que realmente são contra os padrões que nós aprendemos, é contra a lei da natureza, aonde nós crescemos de forma limitada e temos crenças que nos limitam, mas a fé nos faz transgredir, nos faz romper. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o povo de Israel, aquele povo escolhido, passou por este momento, passou por esse episódio para poder aprender a confiar no Senhor, para aprenderem que Deus está com eles. Não importa se a coisa ficou difícil, não importa se a situação ficou complicada, o Senhor é fiel. Aquele que chamou, ele está junto com você. Como diz o salmista do Salmo 23, salmista Davi, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Ele está com você. Mesmo que pareça que é um vale da sombra da morte, o Senhor está com você. E o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Da mesma forma, na nova aliança agora, Jesus, o verbo divino que se faz carne, esteve entre nós andando, chamando homens, chamando mulheres. Ele agora está com seus discípulos, Ele dá uma ordem aos seus discípulos para pegar o barco e atravessar para o outro lado do mar. E a Bíblia vai dizer, Mateus vai nos narrar, queridos, que um certo momento da noite, o barco começou a ser açoitado pela tempestade, pelas ondas. Mateus capítulo 14, versículo 24 diz que o barco era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, o vento não estava favorecendo, o vento estava contrário. E eles começaram ali num certo desespero porque, quem sabe, pensaram, é o nosso fim. Nós estamos fazendo o que é certo, mas o vento está ao contrário. Você já não pensou isso muitas vezes? Eu estou fazendo o que é certo, eu estou servindo a Deus, fazendo tudo certinho, indo para a igreja, orando, buscando a Deus, ajudando as pessoas, e o vento só vem ao contrário. As situações, as circunstâncias só vêm contra, não me favorecem. Aqueles discípulos começaram também a pensar isso, desesperados. Agora eles estão ali, a Bíblia vai dizer que eles estão agora no meio do mar, né? As ondas, o vento foi empurrando eles para o centro daquele mar. Mas aquele lugar chamado meio, centro do mar, era exatamente o lugar aonde eles teriam um encontro com uma grande revelação, que é realmente quem Jesus é. E Jesus, ele veio andando sobre as águas para revelar a sua divindade, revelar o seu poder, revelar que o nome dele está acima de todo nome, que ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre a terra e sobre os céus. E ele vem andando e ainda assim a limitação humana daqueles discípulos começam a se desesperar e com medo achar que Jesus era um fantasma. E Pedro agora dá um grito e diz, se for o Senhor mesmo, mestre, me chame para que eu vá até o Senhor. E Jesus falou, então venha. E Pedro começou a andar sobre as águas, porque na verdade ele não estava andando sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra de Deus. Aleluia! Ele estava exercitando a sua fé. E todas as vezes que nós olhamos para Jesus, nós temos fé suficiente para transgredir, para andar além, para romper, para andar por cima. E eu fico tão impactado, queridos, porque no Antigo Testamento vai dizer que Deus, ele abre um caminho onde não tem caminho. Ele abre o mar para que o povo dele passe e atravesse em terra seca. Mas se o mar não se abrir, no Novo Testamento agora, Jesus vai nos dar uma mensagem ainda mais poderosa. Nós podemos andar por sobre as águas, desde que você não tire os olhos de Jesus. Porque quando Pedro começou a olhar para a tempestade, olhar para as ondas agitadas, ele começou a se afundar, ele começou a se afogar. Mas imediatamente Jesus, aquele que chamou, aquele que é o nosso pastor e nada
nos faltará, aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso guia, o nosso protetor, nosso ajudador. Ele estende a sua mão, ele segura Pedro e tira Pedro para fora daquele afogamento. Nós estamos em um treinamento. Tudo que você passou hoje, todas as lutas e dificuldades que você tem enfrentado, sabe essa tempestade, quem sabe esses ventos contrários já estão há um ano na sua vida, ou talvez há um mês, ou talvez essa semana, ou talvez começou hoje esse vento contrário. Eu vim aqui para dizer para você, não se desespere, que esse vento só parece ser o contrário. Mas esse vento, ele vem do Oriente, é um vento que o próprio Deus enviou para que você aprenda a voar pela fé, para que você aprenda a encontrar um caminho aonde não tem caminho, para que você aprenda a andar sobre as dificuldades, sobre as águas. Pode ter certeza que Jesus, ele não veio aqui para nos entregar tudo pronto, ele veio nos ensinar, ele veio nos tornar pescadores, ele não veio dar para a gente o peixe, mas ele veio nos fazer pescadores e pescadores de homens. Ele veio também para nos ensinar a ser pessoas, homens e mulheres, que vão resolver problemas, que vão resolver situações, que vão dar de comer ao faminto, que vão ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, que vão curar os doentes e enfermos. Então o vento não vem para te afogar, ele vem para abrir o caminho da promessa. Se ele prometeu que vai te tornar alguém, se ele prometeu que veio trazer vida e vida com abundância para mim e para você, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, ele vai fazer que isso aconteça. E ele tem os seus meios que talvez nós não entendemos. Mesmo que a gente não entenda e não compreenda, devemos descansar e confiar. Ele não vai revelar para a gente o processo, porque o processo às vezes é árduo, o processo é doloroso, o processo vai nos dar medo, então ele não conta, porque talvez somos até pegos de surpresa, mas ele está conosco o tempo todo, ele não vai nos deixar só. Não te deixarei, nem te desampararei. Se passares pelas águas, não te afogarás. Se te jogares no fogo, não te queimarás. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração, esse vento que veio contrário sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios. É um vento que está abrindo um caminho para que a promessa se cumpra. Pode ter certeza que você vai ver um caminho na direção da promessa. E esse vento, ele veio para poder segurar as águas, ou ele veio para agitar aquilo que estava parado na sua vida. Mas no final das contas, você vai dizer, valeu a pena. O Senhor esteve comigo o tempo todo e ele me tornou alguém mais forte. Ele me tornou alguém com mais sabedoria, com mais fé, com mais força. Que Deus possa te abençoar nesse dia especial. E lembre que a lição do vento, o vento contrário, não é prova de desobediência, mas de destino. Se o vento veio contrário, não é porque você está em desobediência, é porque você tem um destino. E nessa rota, nesse destino, vai vir realmente muitos vendavais, vai vir muita oposição contra você, mas o Senhor está contigo. Nós somos as ovelhas que seguem o bom pastor. Olhe sempre para ele. E ele vai abrir agora o campo da sua visão da fé. Ele vai abrir a sua visão espiritual para que você continue olhando para ele, pois ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Deus está soprando sobre você o vento que vai te empurrar, que vai te conduzir para o propósito. Nós vivemos pelo propósito. Nós perseguimos o propósito. E se precisar, ele vai dar um empurrão para que a gente chegue nesse propósito. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe essa mensagem para mais pessoas. Deixa Deus usar a sua vida também. Seja um mensageiro do Evangelho. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Todos os dias vamos trazer uma mensagem do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado.